Caros amigos, que Jesus nos abençoe, é uma alegria estarmos juntos nessa iniciativa tão bela, tão necessária, digamos, do Grupo de Estudos Avançados Espíritas. O nosso abraço ao Raul e a todos os membros do grupo e a todos os nossos irmãos e amigos que estão participando conosco desta iniciativa. Nós, com certeza, necessitamos pensar, refletir, né, sobre a realidade, sobre a vida, sobre os tempos que estamos vivendo, de um ponto de vista espírita. Então, nós hoje trazemos uma reflexão sobre um assunto muito vasto, de extrema importância, que são os desafios morais do nosso tempo. E, obviamente, se vamos falar de desafios morais, né, e das dificuldades que vivemos atualmente, nós podemos falar das pandemias, das guerras, das crises sociais, né? E vamos tentar olhar para tudo isto sob a ótica, obviamente, né, da doutrina espírita e nos questionarmos de que maneira ou de quais maneiras nós podemos dar a nossa contribuição, né, a esse processo que é não só coletivo, mas também individual. Então, nós vamos avançando aos poucos com o suporte visual que propomos para vocês, né? E podemos começar lembrando que Allan Kardec, como sempre, né, sendo o homem visionário que foi, esclarecido e orientado pela espiritualidade superior, ele compreendeu muito bem os tempos que nós não só estávamos vivendo à sua época, mas que nós viveríamos, né, atualmente. É realmente impressionante como ele viu com muita clareza tudo isso, né? Se nós olharmos o capítulo Sinais dos Tempos na Gênese, ele dá, né, uma visão, ele oferece ali uma visão muito clara dos grandes embates da nossa civilização, e exatamente o que ele previu, exatamente o que ele previu é o que está acontecendo hoje. Então, ele começa dizendo, né, nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região ou a um povo, a uma raça, né? Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Então, aqui, né, já Allan Kardec, com o seu poder de síntese, já nos deixa muito claro que todo o processo que nós estamos vivendo tem como objetivo levar o ser humano a o que nós podemos considerar a, a fronteira que nos falta alcançar para vivermos num mundo melhor, que é a fronteira do progresso moral. Então, ele nos diz, né, de uma maneira muito clara, e ele vai mostrar também nesse texto da Gênese, de que natureza é essa crise, de que natureza são esses embates dos quais ele fala. Então, ele nos diz, mas uma mudança tão radical porque não é mais uma mudança local, né? Ela atinge todo o planeta, uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações. Aqui eu acredito que o codificador foi muito otimista, né? E também, talvez não muito otimista, né? O que é passageiro na escala, né, de milênios, né? Um século, dois, talvez seja algo passageiro, né? Então, nos diz ele, desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias, vejamos bem isso, é, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, ou seja, aqueles de que nos falam, né?
os espíritos, as profecias, o Apocalipse, e não de cataclismos, perdão, ou de catástrofes puramente materiais. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Isto é visionário, né? Basta ver o que está acontecendo hoje em Minneapolis, na Europa, os fazendeiros na Bélgica, na França, as revoluções no Irã. Nós estamos num mundo em turbulência e nós percebemos que são as lutas ideológicas que estão por trás, né? Nós estamos buscando, nós queremos saber o que é certo, a humanidade precisa de novas bases, de novos fundamentos, e nós sentimos, né, essa febre que está no ar, esta convulsão que está tomando a humanidade, e o mestre, né, Allan Kardec, percebeu isso com muita clareza, né, que nós mergulharíamos nestes embates que não são mais de natureza física, mas que são de natureza, sobretudo, moral e ideológica. Mas o que é que guia, né? O que é que está guiando a humanidade nestes últimos séculos? Nós poderíamos resumir, né, com quase uma provocação do Davi Berlinski no livro The Devil Delusion. Ele fala, né, do otimismo da nossa ciência, do nosso mundo ateísta. E ele diz, a primeira premissa, né, que está guiando a humanidade atualmente é: se Deus não existe, então tudo é permitido. Se a ciência é verdadeira, então Deus não existe, né? É a atitude da ideologia científica hoje. E a conclusão inevitável: se a ciência é verdadeira, então tudo é permitido. E nós não entendemos ainda, né, que não é porque podemos fazer algo que isto é moralmente aceitável, né? Então, nós estamos vivendo uma época em que se perderam as fronteiras morais, que antes eram muito claras, né, mas também impostas, o que não é bom. Então, esse movimento de libertação que há na humanidade levou-nos a um século XX, por exemplo, e nós vamos analisar muito aqui o século XX, que é todo baseado nestas premissas, né, a de que nós não precisamos de Deus, a de que a moral que nos foi legada pelas tradições cristãs e espiritualistas do passado não são mais necessárias, a de que aquele mundo essencialmente racional governado pela ciência, né, que foi defendido por Immanuel Kant e depois pelos positivistas, é o ideal, né? Então, nós acreditamos que podemos, inclusive, criar uma religião essencialmente humana, né? E já há projetos nesse sentido atualmente no nosso mundo. Então, deste tipo de visão de mundo, né, nós não precisamos mais de Deus, não precisamos mais de religião, ou podemos criar uma religião que reflita o ser humano, né, não mais Deus como centro, mas o ser humano. E nós podemos nos permitir tudo. E é isto que vai guiar ideologicamente. Óbvio, né, que aqui nós fazemos um recorte muito grande, tudo, né, nós teríamos que ter muito tempo para discutir, mas é isto que vai guiar essencialmente o século XX. Um século que se inicia com um grande otimismo, né? Um otimismo, realmente nós prevíamos, né, quando lemos os historiadores do início do século XX, teremos um século maravilhoso, finalmente nos libertamos das religiões, e vamos ter uma era de ouro, e nós veremos que será talvez não, como nós mostraremos daqui a pouco, será o século mais sangrento da história humana. Se não tivéssemos, né, os recursos da tecnologia, da biologia, da química, né, para produzir alimentos e medicamentos, a humanidade provavelmente teria sido dizimada completamente, né? É que nós, de um lado, né, também conseguimos os recursos para fazer crescer a população. E Allan Kardec sempre genial, né? O Livro dos Espíritos é simplesmente
um reflexo, né, das grandes questões da humanidade. E ele não pode deixar passar a questão da guerra, né? E como já indicado na fala da Gênese, nós veremos que o problema volta sempre para o mesmo ponto. O que é que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Bom, num mundo onde nós não precisamos mais de Deus e nós fazemos, né? Nós viramos a referência e onde tudo é permitido, quem pode mais chora menos, né? Então, nós veremos a guerra se expandir de uma maneira como nunca se viu na história da humanidade. É impressionante o que aconteceu no século XX. Um dia nós vamos olhar para este século e nós vamos ficar aterrorizados diante do que se passou. Contudo, volta Allan Kardec mais tarde. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Deus nos deixa livres, né, para vivermos com as consequências do que fazemos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, nós vemos que, mais uma vez, é a predominância da natureza animal, ou seja, a questão moral, a nossa incapacidade de distinguir o bem e o mal, né? E vivendo numa época em que Deus não existe mais e nós podemos tudo nos permitir, é óbvio que nós, tendo a evolução que temos, né, e as limitações e paixões que temos, nós acabamos levando, né, o século que vivemos no século passado a grandes tragédias, entre as quais provavelmente as maiores guerras da nossa história. E aqui, para dar uma ideia, né, da amplitude da coisa, nós tivemos, né, também este quadro vem do livro, do capítulo 2 do Davi Berlinski, e ele nos fala, né, da quantidade de mortos quase sempre, né, em função de guerras que refletem nossas paixões, né? Poder, conquista de mercados, ideologias, são sempre as mesmas coisas. Então, na Europa, nós tivemos quase 100 milhões de mortes. Século XX. Na Ásia, em torno de 55,5 milhões. Na África, 14,5 milhões. E nas Américas, em torno de 2 milhões. Isso perfaz, no século XX, mais ou menos 172 milhões de mortos. São 172 milhões de seres humanos que não puderam completar suas vidas, e muitos deles eram apenas jovens de 18, 20 e poucos anos, que jamais puderam, né? Quantos gênios, quantos seres extraordinários, né, nós podemos ter perdido nessa loucura toda. Se olhamos, né, o quadro, nós vemos aqui, né, o aumento da população nas barras em azul, e em vermelho nós vemos, né, o número de mortes que... Então, nós vemos que há no século XX um aumento muito grande da população, porque nós temos, né, um desenvolvimento também nesse século da tecnologia, como nunca antes, né? A simples produção de amônia, né, que permitiu a agricultura praticamente do século XX, gerando nitrogênio de maneira artificial, nos permitiu, né, esse avanço, né, extraordinário, mas, ao mesmo tempo, nós vemos, né, em períodos como aqui, 1940, 50, nós teremos 55 milhões de mortos, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Essas guerras foram distribuídas, né, por exemplo, a Europa foi o grande teatro dessas guerras, e depois nós temos a Ásia como uma segunda vertente, a África e depois as Américas, né. Então, os grandes conflitos, obviamente, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial,
a guerra de 1917 na Rússia, e na Ásia nós teremos, né, as guerras do comunismo na China, a guerra sino-japonesa, é, é, que vão, né, dizimar milhões de pessoas. Então, é um século sangrento, né? Nós temos, e não bastasse isso, nós entraremos também num século repleto de flagelos, não sem razão, porque nós veremos, né, como pergunta Kardec, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, para fazê-la progredir mais depressa. E é interessante a visão dos espíritos superiores. Eles dizem: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Nós poderíamos pensar isto, né, e dizer: como assim a destruição é necessária? Bom, a nossa própria morte é uma destruição, né? Se nós não morrêssemos, não viéssemos a desencarnar, nós poderíamos ficar 5 séculos cometendo os mesmos erros. Então, como Deus faz, né, para nos fazer mudar de página, né? A destruição, a própria desencarnação é destruição. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados, e isso nós não temos, né? Nós sempre olhamos pensando nos nossos interesses, nas nossas perdas, no imediatismo da nossa vida, que é muito natural, né? Mas aqueles que podem olhar de um ponto de vista mais alto compreenderão, né, que é necessário que seja assim. E essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então é muito interessante, porque Deus, as leis divinas sacodem, né, a humanidade, para que nós não nos acomodemos, para que nós sejamos obrigados a avançar. É como uma escola na qual, imaginemos uma escola na qual os professores parassem de dar provas. Você vem aqui, pode ficar aí, não tem, né, que estudar para nada, não, a gente está aqui só para se divertir. Não existe isso, né? Nós temos, quando vamos para a escola, que nos preparar para testes, para exames, né? E se não fosse isso, nós nos acomodaríamos, né? É uma tendência do ser humano se acomodar. Então, nós vemos aqui que os flagelos servem, né, como essa sacudida que nos faz avançar, né? E aos poucos nós vamos entendendo que é preciso ajustarmos-nos, né? Desenvolvermos ciências e assim por diante. Se nós olharmos os flagelos e epidemias no século XX, nós vemos as epidemias, por exemplo, mataram entre 200 e 300 milhões de pessoas. A fome, entre 50 e 80 milhões. As guerras, como nós acabamos de mostrar, né, em torno de 170 milhões. Os desastres naturais, né, tsunamis, furacões, 10 a 20 milhões de pessoas. As catástrofes tecnológicas, né, para aproximadamente 1 milhão de pessoas. Por exemplo, né, aqui nós falamos de acidentes nucleares, Chernobyl, e outros que tivemos nesse período, né? A própria explosão química na Índia, né, que matou centenas de milhares de pessoas, são flagelos e epidemias e catástrofes, né, que atingiram a humanidade no século XX. Então, podemos dizer que foi um século bastante difícil, né, para a humanidade. E aí nós podemos encarar a questão das crises sociais, né? Nós podemos definir uma crise social como uma ruptura profunda e duradoura do funcionamento normal de uma sociedade. Então, ruptura profunda e duradoura do funcionamento normal de uma sociedade. E ela acaba afetando simultaneamente condições materiais de vida, então emprego, alimentação, habitação. Por exemplo, nós vamos viver uma crise dessa, bom, falaremos já já. As instituições, né, o Estado, a justiça, a economia, a educação,
os laços sociais, a confiança, a coesão, a solidariedade podem desaparecer ou serem, né, amplamente afetados. Os referenciais morais e simbólicos, né, os valores, o sentido da vida, o futuro. E quase sempre essas crises provocam empobrecimento em massa, falência das instituições, violência política, radicalização, sensação coletiva de medo, desorientação, etc. Se nós olharmos, né, o que podem ser exemplos de crises sociais, nós veremos a Grande Depressão de 29, a Revolução Russa de 17, a industrialização forçada da China e da Rússia, as crises posteriores à Primeira e à Segunda Guerra, a crise do petróleo de 73, a crise cultural e moral do Ocidente, que nós estamos ainda vivendo, né, a partir da revolução sexual, dos hippies e tudo mais, as crises pós-coloniais no mundo todo, né, nós vemos as guerras que tivemos na África, Moçambique, em tantos outros lugares, após, né, as libertações coloniais, as crises sanitárias, e vamos viver uma, né, provavelmente este ano, que é a crise da inteligência artificial, né, que vai causar uma crise evidente, né, esperam-se milhares de desempregados, a educação vai ser afetada, porque os professores, nós estamos perdidos, né, como educar num momento em que você pode usar inteligência artificial para tudo. Nós vamos ter que rever, né, uma série o valor que nós damos ao ser humano, né, ele é um meio ou ele é um fim, nós vamos ter que rever muita coisa, né, porque está aí na nossa porta e não vai demorar para que nós tenhamos milhares de pessoas sem emprego, por exemplo, né, vai ser algo complexo. Essas crises sociais, elas têm uma origem, né, e Allan Kardec viu isso maravilhosamente bem. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, e a questão está aí, né? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, e é aí que está o nosso problema. Eu acabei de dar aqui uma indicação. O ser humano é um meio ou é um fim? Né? Se nós vemos o ser humano como um meio, né, ele serve, mas pode ser jogado fora, então nós vamos, né, isso reflete a nossa compreensão da vida, de nós mesmos, do ser humano, e reflete uma visão materialista. Então, é claro que com este nível moral, nós vamos ter problemas, né? As crises vão continuar acontecendo. Como pode o progresso intelectual trazer o progresso moral? Bom, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Mas isso pode levar muito tempo e trazer muita dor, né? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. É o bloco, né? A barreira moral, né? Nós bloqueamos aí. É isso que está travando a humanidade e gerando guerras, crises, né, sem cessar. E nós podemos, então, né, avançando para o final, né, nós temos um tempo limitado, mas é importante que nós comecemos a pensar em soluções. E nos diz, né, Allan Kardec na Gênese, aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas, nós acabamos de provar com números, né? Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Olha, meus amigos, isso parece simplista e fácil, mas é a nossa maior barreira hoje. Se nós não educarmos moralmente a humanidade, nós não vamos sair dessa situação, né? Nós teremos crise, morte, guerras, destruições, que vão entrar, né, nesse terceiro milênio e vão continuar presentes.
nos diz Emmanuel, né? E muitos dizem: "Ah, nós precisamos de uma revolução". Sim, nós precisamos de uma revolução. Mas diz-nos Emmanuel, no Semeador em Novos Tempos: Cristo, o divino renovador, endossou sim a revolução, mas a revolução espiritual em nós mesmos, expressando o movimento regenerador de nossa consciência. Empresa essa com a qual nos compete adaptar o próprio espírito às bênçãos da lei de Deus. Então, nós vemos que o século XX é o maior exemplo, né, de que as revoluções se fizeram sem cessar. E todas elas jamais tiraram a humanidade, todas as promessas de soluções, né, quem não sonhou, né, na juventude com o mundo idealizado do socialismo, né, e aí nós vemos a quantidade de dor, sofrimento, guerras. Quantos de nós não sonhamos, né, com um mundo capitalista menos agressivo, né, mas toda vez que tentamos resolver as coisas pela violência e com revoluções impondo de cima para baixo, né, uma visão de mundo, todas as vezes isso falha, porque o ser humano continua sendo o mesmo ser humano, continua sendo egoísta, continua sendo orgulhoso, e nós não vamos sair. Eu vejo aqui no Canadá, né? Você anda na rua, tudo limpo, se o policial vê você jogar um papel na rua, ele pode te multar, mas você vai no cinema assistir um filme, né, a sala está toda suja no final, porque não tem ninguém lá para te multar. Então você vê claramente que o ser humano continua sendo o ser humano. Não é porque ele realmente mudou, ou porque ele incorporou uma educação, né, ele continua funcionando no mesmo esquema, né, de punição, de medo, e não por compreensão de um sentido maior. E esse sentido maior só pode vir com uma mudança de paradigma. Como diz Allan Kardec na conclusão do livro dos Espíritos, se nós não mudarmos do paradigma materialista para um paradigma espiritualista, para uma visão de mundo que inclua a espiritualidade, ou seja, a nossa verdadeira natureza, nós não sairemos dessas crises. Nós teremos necessidade de flagelos, de epidemias, porque nós continuaremos não tendo, né, ainda absorvido o aprendizado que temos que absorver. E nos diz, né, ainda na psicografia de Chico Xavier, na mensagem de alerta, né, o Antônio Luiz Saião, no livro Vozes do Grande Além, ele nos diz: a batalha neste século é decisiva para nós, espiritistas e servidores da Boa Nova, quinhoados com a riqueza do conhecimento renovador. Isso é extremamente importante, meus amigos. O nosso papel é importante em tudo isso. Aceitaremos o Cristo libertando-nos definitivamente das trevas. E aceitar o Cristo aqui não é voltar ao religiosismo, né, da Idade Média, é abrir, né, a alma para essa dimensão espiritual e moral que o Cristo nos trouxe, né? Essa transformação profunda da humanidade na direção do amor, da compreensão, né, da bondade. Aceitaremos o Cristo libertando-nos definitivamente das trevas, ou permaneceremos nas trevas, adiando indefinidamente a nossa libertação com o Cristo, né? Então, ou nós, né, mudamos o paradigma, ou nós continuaremos sofrendo. E com relação ao nosso papel individual, né, nisso tudo, nos diz Emmanuel, no Santuário da Fé, através do tempo: a obra da criação terrestre foi edificada, mas ainda não terminou, né? Milhões de missionários do progresso humano colaboram ativamente nos campos diversos. Nós todos que estamos aqui estamos tentando colaborar, né? Não somos missionários, mas somos colaboradores. Milhões de missionários do progresso humano colaboram ativamente nos campos diversos em que se subdivide a prosperidade do conhecimento. Nós outros, contudo, fomos conduzidos ao santuário para a preservação da luz divina. Nós começamos falando, né, que foi a ausência de Deus e da dimensão espiritual que nos levou ao século mais sangrento da história.
E o que nos diz Emmanuel, nós somos chamados a reacender e a manter acesa a luz divina para a humanidade, porque senão nós continuaremos nas trevas. Mantenhamos, pois, nossas lâmpadas acesas e acima da perquirição, né, dos questionamentos, coloquemos a consciência. Então, nós temos, né, um papel a desempenhar. Eu acho que uma atividade como essa que nós estamos fazendo é exatamente isso. É lembrar aos nossos irmãos na humanidade que nós somos filhos de Deus, almas eternas, que evoluímos através dos milênios, que somos uma consciência responsável de nossos atos e daquilo que fazemos na vida. E como diz, né, no famoso filme Gladiador, tudo aquilo que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. E nós possamos, com o Espiritismo, nós temos uma consciência muito clara disso, né? Ecoa na eternidade e ecoa no futuro, no nosso e de todos aqueles com quem vivemos. Então, queridos irmãos, que nós possamos ter excelentes reflexões. Cada uma dessas questões que nós apresentamos, né, levaríamos horas discutindo, estudando, fazendo pesquisa, né, este o poder dos grandes espíritos, né? Cada uma destas questões, destes parágrafos da Gênese, são maravilhosamente concebidos e levariam, né, muito tempo, mas lançamos aqui, no tempo que tivemos, estas reflexões para que nós possamos manter a luz acesa e, sobretudo, que essa luz possa orientar a humanidade, né, orientar a todos nós. Essa luz maravilhosa do conhecimento, do Cristo e desta nova esperança que o Espiritismo traz para a humanidade, porque muda o paradigma, né, muda completamente a forma de olhar. E acredito que, se não mudarmos a nossa forma de olhar para a realidade, ou seja, esta forma que a doutrina espírita, né, nos fornece, nós não sairemos, né, desta situação difícil. Então, que Jesus nos abençoe, muito obrigado, e que nós possamos ter excelentes reflexões. Um grande abraço a todos.